reconciliados com Cristo. Estamos de volta aqui com vocês. Eu queria te pedir um favor. Dê o like. Nós temos já mais de 30 pessoas conectadas e só tem 5 likes. Gostaria de ver esse número empatar. E dê um like. Ajude a gente aí. E se inscreva no canal, né? Então, essa é mais uma ministração para ativar a tua mente e te ajudar a reinar em vida. Eu declaro a mente de Cristo ativada em você, em mim. Declaro em mim agora as palavras do Espírito de vida, da graça, para poder ministrar na tua vida algo de bem proveitoso, que se você ouve e aplica, a tua vida vai entrar numa nova etapa de glória. Isso eu digo para você, porque a minha vida entrou numa nova etapa de glória quando eu experimentei. Então, é muito importante a gente ouvir, é muito importante a gente perguntar, participar, mas é importante colocar em prática. O tema de hoje chama-se 3 inimigos. Se você tiver alguma dúvida, inquietude, questionamento, pergunta, necessidade de alguma informação, o meu WhatsApp é no Rio de Janeiro, né? 21 99 104 8388. Espero o teu comunicado e muito agradecido a todos os que... já está entrando aqui o WhatsApp. Que bacana, já tem vários aqui. 99118... Como é? 104 8388. É muita informação. 3 inimigos. Hoje eu vou te explicar em detalhes. Por isso eu disse, pegue papel e caneta, porque a mensagem de hoje vai dar um giro na tua vida. Tá bom? Em detalhes vou te explicar os sentimentos, as sensações que todas as pessoas no mundo, eu disse todas, em algum momento elas têm durante as suas vidas. Hoje eu vou te explicar isso. Nós temos, como seres humanos, hoje estamos chamando, né, de 3 inimigos. Pois bem, e você sabe que o inimigo é aquele que se levantou para lutar contra você. Portanto, você deve estar preparado, preparada para resistir aos ataques desse inimigo, para lutar contra esse inimigo e para vencê-lo, supostamente, não? Claro. Então, eu queria dizer para você que muitas pessoas não conseguem lutar contra tais inimigos simplesmente por um detalhe. E qual é o detalhe, Pedro Kelly? Elas não conseguem ou não sabem identificar quem são esses inimigos. Ontem, numa pequena mensagem ao vivo que eu gravei no nosso Facebook, Pedro Kelly, entre lá, peça amizade, e também sai no Instagram, Pedro Kelly, siga a gente lá também no Instagram, Pedro Kelly, você vai gostar. Eu falei quais são esses 3 inimigos. Primeiro é o medo, segundo é a ansiedade, terceiro é a insegurança. Eu falei há pouco que são 3 sensações, 3 coisas, sentimentos, né? Que todas as pessoas no mundo, elas passam, sentem durante algum momento em suas vidas. E quando a pessoa não compreende o que nós temos para revelar hoje aqui, toda vez que esses ataques chegam a essas vidas, as pessoas sofrem da mesma maneira como sofrem da primeira vez. Porque quando você compreende o que você vai ouvir agora, quando você começa a aplicar o que você vai ouvir agora, quando você começa a tratar como você vai ouvir agora, quando vierem essas sensações, você vai compreender como você deve reagir a elas e vencê-las. Então, primeiro, o medo é gerado pelo desconhecimento, sublime desconhecimento. Vou te dar um exemplo que eu costumo usar muito nas minhas ministrações, porque torna mais fácil de compreender. Vamos supor que alguém te convide
para ir a algum lugar e você tem que entrar numa sala e a sala esteja totalmente escura. E você abre a porta e entra e não está vendo nada ali. Você vai caminhar naquela sala com muito cuidado para não esbarrar, porque você imagina que há alguns obstáculos e esses obstáculos podem te fazer tropeçar e fazer cair. Então isso começa a despertar um medo de você se comportar ali dentro daquele ambiente totalmente escuro. Esse é o medo gerado pelo desconhecimento. Você não sabe, desconhecimento, você desconhece o que está ali na tua frente. Alguém vem e acende a luz. E agora você vê o que está naquela sala. Então, quando você vê o que está naquela sala, agora a tua visão periférica e a visão total, né? A visão total, periférica é essa aqui. Você é capaz, então, de apagar a luz e você já imagina onde está a mesa, a cadeira, não sei, aquilo que estiver no teu caminho, e você até é capaz de andar ali sem acender a luz e não tropeça mais. Consequentemente, isso faz com que você perca o medo, porque agora você conhece alguém acendeu a luz. Então o medo é o primeiro dos inimigos e é gerado pelo desconhecimento, né? A ansiedade, que é o segundo dos inimigos que eu falei, é gerada pela incerteza. A ansiedade é uma perturbação de espírito gerada pela incerteza. Você não tem certeza se vai amanhecer chovendo ou frio, então, caramba, qual a roupa que eu vou amanhã? Isso gera um nível de ansiedade. Você não tem certeza se o que você vai receber vai ser suficiente para os teus necessidades, e isso gera incerteza, né? E a incerteza e as dúvidas, que são bem parecidas aí, geram a insegurança, que é o terceiro inimigo. Então, o medo, a ansiedade e a insegurança são, na verdade, uma sequência de sensações e sentimentos naturais. Vamos fazer aqui uma pausa. Quando eu falo naturais, é para que você entenda que essas coisas que eu estou falando, elas não podem atacar o teu espírito, ou seja, é maiúsculo, né? Você, tua identidade verdadeira. Essas coisas atacam o vaso de barro no qual você está metido. E você não pode sair daí. E essas sensações são sensações naturais, não espirituais, né? Quando eu falei perturbação de espírito, a ansiedade é um espírito com E minúsculo, é comportamento. A ansiedade faz você se comportar estranha, de forma esquisita. A ansiedade faz você roer as unhas. Existe mais coisa mais suja do que as unhas? Claro, a boca. A boca parece que é mais suja que as unhas, ou não? As unhas, né? E as pessoas roem as unhas. Por quê? Porque tem um determinado nível de ansiedade que é gerado pelo medo. Eu já disse isso, não vou repetir. Então, essa sequência de coisas são coisas naturais. E eu estou te explicando para que você saiba dividir, porque você não é corpo, você é um espírito que habita dentro de um corpo. E eu estou te explicando como é que essas sensações, elas te enganam. São 3 inimigos que nós estamos falando hoje. Então, você viu que medo, ansiedade e insegurança, eles formam uma quadrilha. Um grupo, e esse grupo leva as pessoas ao estresse. Já ouviu falar de estresse? Eu acho que já, né? É o estresse, alguns dizem, é o mal do século, é o mal do milênio, o estresse. Por quê? Porque você não vê e ele está aí. E esse estresse, ele é gerado pelo somatório desses 3 inimigos, né? E essa quadrilha, como eu disse, te leva, te conduz, te força ao estresse e aí a uma série de enfermidades e sensações no teu corpo físico. E você sabe que o corpo é o templo do Espírito de Deus. Então, sendo o templo do Espírito de Deus, tem que estar bem. Porque você, afinal de contas, para poder desfrutar da vida que Deus te deu, você tem que estar bem com você.
com o teu corpo, com a tua saúde, com o teu dia a dia, com as tuas coisas. E o medo, a ansiedade e a insegurança que levam a estresse e a outro tipo de enfermidade, eles têm um só motivo: atrapalhar tua vida. Atrapalhar o teu reinado em vida. Por isso eu comecei dizendo que essa palestra, ela visa ajudar você, ativando a mente de Cristo na tua vida, para te ajudar a reinar em vida. Então, é importante que você entenda. Bem, essa quadrilha, medo, ansiedade e insegurança, afeta diretamente a tua vida, diariamente, toda hora, a todo minuto, né? Te paralisa, te faz congelar. Você perde o poder de decisão. Você não tem coragem de resolver nada. Você não tem a chamada vontade política de resolver nada. Você não tem forças. Você ganha um desânimo, né? Você não tem ânimo, você perde o ânimo. Você deixa de confessar corretamente. Como está? Mais ou menos. Você não tem iniciativa, porque você está sendo atacada por essa quadrilha de 3 inimigos. Você começa a ir mal no trabalho. Por quê? Porque o estresse não te deixou dormir direito. Você não conseguiu dormir, você foi dormir tarde, acordou muito cedo, rolou para lá, rolou para cá, pensando naquilo, aquele medo, aquela incerteza, aquela perturbação de comportamento, de espírito, não te deixou dormir. E você sabe, porque eu já te expliquei aqui, que todo ser humano precisa dormir, porque quando você dorme, o cérebro, ele faz uma faxina naquelas informações do dia a dia que a gente recebe todo momento, durante todo segundo no dia a dia. Ele arquiva o que é para arquivar, ele joga fora o que não presta, o que não interessa, essas informações, e isso ele faz durante o repouso do sono. Então, você acorda de manhã, revitalizado no teu cérebro, mas se você não dorme, ele não consegue trabalhar, o fígado não consegue processar o que tem que processar durante a noite, não é? Os rins não conseguem processar toda aquela limpeza que fazem durante a noite quando você está numa posição horizontal, onde facilita o recuo do líquido das pernas para os rins. Então você precisa dormir, mas você não dormiu direito por causa do estresse que é gerado pelo medo, ansiedade e insegurança, e aí você chega no trabalho e começa a render mal, não vende, não atende, está mal-humorado, está zangado, está cansado, sabe tudo isso aí. Na escola, dia de prova, você estudou, mas esqueceu, você se desconcentrou, você não consegue se concentrar naquilo ali. Na relação sentimental, a tua esposa ou o teu marido: bom dia, meu amor, declaro melhor dia. Melhor dia nada, não fala comigo não, porque hoje eu estou todo nervosa. TPM. Aliás, esse negócio de TPM é legal, né? Pode ser, eu falo aqui para ver, Moreninha, isso aí é bem arranjado, porque é TPM. TPM pode ser tensão pré-menstrual, né? Ou tensão pós-menstrual, ou seja, estamos ferrados. Você é um mês inteiro. É um mês inteiro, tô brincando. Então começa a ir mal na relação sentimental, começa a ir mal na escola, começa a ir mal em casa, começa a ir mal na empresa, vai andando na rua, não olha que vem o carro, porque está debaixo de ataque, né? E um abismo, está escrito lá atrás, né? Parece que é um salmo, né? Um abismo chama um outro abismo, e uma coisa leva a outra, como eu te falei, essa cadeia aí, que essa quadrilha vai produzindo na vida de qualquer ser humano. Então, isso eu disse, acontece na vida de todo ser humano no planeta Terra em algum momento de sua vida. Todos, na minha, na tua, de todo mundo. Teu filho, mesmo que ele seja criança, porque você sabe de onde vem. Então, uma pessoa que está assim, debaixo de ataque, desse jeito, desses 3 inimigos, como eu citei acima, das duas uma. Que das duas uma, Pedro Kelly? Ou vai cair nos remédios, que a pessoa está se sentindo mal, ela não dorme, e aí ela acha que ela está com
qualquer outro problema de qualquer outra ordem que ela não entende, ela não sabe de onde vem aquilo, ela está debaixo de ataque, mas ela não percebe. Então ela vai no médico, e aí o médico, senta aí, pega a caneta dele, fideliza a pessoa a um laboratório. Das duas, uma. Ou a pessoa vai cair nos remédios e vai ser cliente da farmácia, que agora as pessoas vão à farmácia com carrinho, aquele igual de supermercado. Tem que ser, porque já não pode ser mais uma sacolinha, porque é tanto remédio que as pessoas compram que tem que botar num carrinho. Principalmente nessa data, início de mês, você vê os pobres dos nossos velhinhos, né? Vão na farmácia, você vê aquela fila de velhinho com um carrinho cheio de caixa de remédio. Ou a pessoa vai cair nos remédios, ou vai cair na religiosidade. Eu falei, uma pessoa que está sob esse tipo de ataque, das duas, uma. Ou ela vai cair em algum lugar. Ou vai cair nos remédios, ou vai cair na chamada religiosidade. E aqui entra a grande armadilha. Por quê? Porque as duas, tanto os remédios quanto a religiosidade, produzirão efeitos colaterais. Ou seja, além de não terminar com a raiz do problema que a pessoa está vivendo, ainda vão gerar efeitos colaterais. Eu tomei a liberdade de anotar aqui alguma coisa para você ver. A pessoa pensa, né, que vai resolver os seus problemas e está piorando mais. Primeiro, a pessoa vai no médico e o médico diz: você está muito ansioso, muito ansiosa, vou te passar um ansiolítico. Já ouviu falar de ansiolítico? Diazepam. Ansiolítico. Os remédios da farmácia. Ansiolíticos. E não sei o quê. Eu anotei aqui alguns dos efeitos colaterais desse remédio. Sonolência. Em qualquer hora. Aí você está falando com a pessoa está assim. Cansaço extremo. Relaxamento muscular, dificuldade para andar, tontura, confusão. Na bula desses medicamentos vem dizendo assim: não dirija nem carro nem moto e nem opere máquinas. Caramba, confusão, depressão, agitação, irritação, agressividade. E esses são somente alguns dos efeitos colaterais dos chamados ansiolíticos. A pessoa não dormiu direito porque está debaixo de ataque. O medo, a ansiedade, a incerteza conduziu ao estresse e a outros tipos de manifestações de enfermidade. A pessoa não dorme direito, a pessoa não come direito, a comida não cai bem, o intestino já não funciona, e ela vai no médico e o médico passa essas coisas. Que é a função do médico, lamentavelmente, os médicos que tem por aí, não é tratar a raiz. Ou seja, eles abanam a fumaça, mas não apagam o fogo. Essa foi legal, anota aí. Outro remédio que os médicos passam quando você está debaixo de ataque e tem, por exemplo, você vai medir a pressão e não está 12/8, está 15/9, está 16/10, está por aí. Ele vai te passar um remedinho que é chamado losartana potássica, né? É um remédio para controlar a pressão arterial, ou seja, ele controla a pressão arterial através do remédio, mas o mal continua aí, ou seja, a pessoa não está com a pressão controlada, está com a pressão enganada, disfarçada, né? Então, a losartana, ela, olha, fadiga, olha o que ela produz de efeito colateral: cansaço, sonolência, dor de cabeça, distúrbios do sono, palpitações, falta de ar, diarreia, dores abdominais e etc. Alguns dos sintomas. Não consegui anotar mais. Somente para ficar em ansiolíticos e losartana. Só os dois. Ou a pessoa vai cair nos remédios ou vai cair na religiosidade. Quem não caia nos remédios e entre para uma religião. Os efeitos colaterais da religião.
Olha aí, eu falei da farmácia, agora da religião, que a pessoa não está dormindo direito, né? Então isso é de fundo espiritual. Eu vou para uma igreja, eu vou para macumba, eu vou para Pai de Santo, eu vou acender vela, eu vou na igreja católica, eu vou na igreja evangélica. Ela vai para algum lugar porque ela está desesperada, ela está debaixo de ataque e não sabe se proteger. Eu estou te ensinando, eu estou te mostrando primeiro como é que você, em algum momento da tua vida, já sofreu esse tipo de ataque. Fica até o final. Efeitos colaterais causados pela religião. Número 1. Como os religiosos não entendem de onde vêm esses inimigos, então, o que eles fazem? Bom, eles dão vida a um ser determinado, né, que não existe mais, e você sabe de quem eu estou falando, para poder lançar a culpa dessas coisas em cima desse ser. Esse é o primeiro passo. Uma pessoa que está debaixo do ataque, do medo, da ansiedade, da insegurança e procura uma religião para poder tratar esse assunto, a primeira coisa que esse líder vai fazer é colocar isso nas costas de um ser que supostamente estaria vivo ainda, para poder lançar a culpa sobre esse ser. Como supostamente só eles podem livrar a pessoa e proteger a pessoa daquele ser maligno, as pessoas acreditam nisso e através de manipulações de todo tipo, pessoalmente, no rádio, na televisão, é que surgem os verdadeiros impérios de mármore, de helicópteros e jatinhos particulares que eles levantam, sustentados pelos incautos, desculpa eu chamar alguém de incauto. O que é um incauto? É a pessoa que é meio tonto, não sabe o que está fazendo, o que está passando, não entende bem, a mente de Cristo não está ativada. Isso é um incauto para esse tipo de coisa. Então, os religiosos criam má consciência na mente dessa pessoa que se acerca a eles, para poder fazer a pessoa acreditar que a culpa é da pessoa, como o apóstolo Pedro fez. Minha culpa, minha máxima culpa, quando ele pregou lá, dizendo que Cristo foi crucificado por causa de vocês, culpa de vocês, que vocês não prestam, vocês não valem nada, são pobres, cegos, miseráveis e nus, e Cristo morreu por causa de vocês, seus sem vergonhas, e tudo. Por isso é que os nossos amados irmãos católicos na missa têm essa, em algum momento da sua missa, tem essa afirmação: por minha culpa, e batem no peito 3 vezes, minha culpa, minha máxima culpa, né? E então eles utilizam essa sensação de má consciência, colocando a culpa na pessoa, para que a pessoa então se sinta agora que endividada com Deus. Eles dão vida ao pecado para dizer que isso, ou seja, esses 3 inimigos, o medo, a ansiedade e a insegurança, são gerados na vida da pessoa pela ira de Deus. Porque em algum momento essa pessoa está devendo a Deus e dessa maneira fazem todo mundo se sentir culpado. É por isso que as pessoas acreditam que tem que levar uma fotinho do marido. Aquela mulher, sabe? Ela tem que levar uma fotinha do marido dentro do envelope e tem que colocar uma oferta, né, de 10 mil reais para poder abençoar a vida do marido, entendeu? É por isso que a pessoa acredita que tem que colocar o nome do filho no cestinho de orações, para os pastores orarem por aqueles pedidos de oração e dessa maneira abençoarem os caminhos do teu filho, da tua filha, do teu marido, do teu vizinho, do colega, de não sei quem, entende? Por quê? Porque as pessoas agora têm essa sensação de má consciência em sua mente de que tudo aquilo de ruim que está acontecendo, né, a culpa é daquela pessoa, portanto a ira de Deus está se vingando daquela pessoa e dessa maneira eles conseguem manipular facilmente as pessoas. E você vê, lamentavelmente, num dia como hoje, um domingo maravilhoso, para você estar reinando em vida, ouvindo essa palavra e depois viver. Só isso que você tem que fazer. Mas as pessoas estão nesses templos pagando por algo que elas já têm. Como é que um líder desse consegue enganar uma pessoa dessa? Acabei de te dizer os 3 passos de como é que um líder religioso engana um incauto.
porque a pessoa vai cair ou nos remédios ou na religião. E, lamentavelmente, minha Morena já se antecipou aqui, estamos no mesmo espírito, né? Também há aqueles que caem nos dois. Não, foi excelente. Caem nos dois ao mesmo tempo. Se você visita, não visite, um lugar desse chamado igreja e conversa e começa, né, a conhecer um pouco mais aquelas pessoas ali, elas estão ali, mas elas estão cheias de medicamentos, calmantes e não sei o quê. E, lamentavelmente, vou te dizer uma coisa, talvez você não saiba, esse grupo que cai nos dois é a maioria. Por isso é que nós temos muito trabalho, por isso é que eu te peço para você compartilhar o nosso material, porque o nosso material é muito valioso na internet. Eu escuto e vejo outras coisas e não se compara. Desculpem eu ter que ser tão sincero. Não se compara. Curta, compartilhe o nosso material, né? Semeie aqui para que a gente continue estudando e sabendo. Tá aqui, né? Tá aqui o código Pix, se você está assistindo na televisão, o código do QR, o QR Code. Abra o teu celular no leitor de QR Code, aponte para cá e envie tua semente para o Ministério Reconciliados com Cristo. Então, como você viu, voltando aqui o tempo, esse grupo, ou melhor, essa quadrilha, que quadrilha, Pedro Kelly? O medo, a ansiedade e a insegurança, afeta absolutamente tudo em tua vida. Tua paz se acaba. Isso aí você pode ter por certo. Acaba a paz de uma pessoa. Uma pessoa que está debaixo desse tipo de ataque, acaba a paz. Quer ver outra coisa que acaba? A prosperidade. A prosperidade de uma pessoa que está debaixo desse ataque, ela vai embora. Por quê? Primeiro porque a pessoa vai gastar na farmácia aquilo que deveria gastar consigo. Está precisando de uma roupa, sei lá, quer fazer uma viagem, mas não posso porque eu tenho que separar o dinheiro dos meus remédios. Tem que comer melhor, não posso comprar essa carne orgânica desse tipo mais puro, porque está um pouco mais caro e eu tenho que guardar o dinheiro dos meus remédios. Entende? Afeta a tua prosperidade. Para de semear. Por quê? Bom, aliás, eu agradeço a todos que semeiam aqui. Você é uma pessoa especial. Aliás, você está ouvindo uma palavra especial, né? Eu me esmero para poder te entregar aquilo que Deus me... Eu sou como um carteiro que vou só levando uma carta para você. Então, a tua paz e a tua prosperidade são as primeiras coisas que são afetadas pelo medo, pela ansiedade e pela insegurança. Porque uma pessoa insegura não semeia. Por quê? Porque ela está com esse sentimento de segurança, está frouxo. Ela não tem segurança no que ela está fazendo. Né? Ela acaba duvidando. Lamentavelmente isso acontece e alguns traem essa fidelidade e, claro, depois sofrem as consequências. Mas não é sua culpa, não é culpa das pessoas, é que elas não compreendem de onde vem isso, eu vou te dizer. Preste atenção, porque aqui a gente entra numa parte já aproximando do final da mensagem, é muito importante que você entenda isso aqui. Enquanto você estiver lutando contra o medo, especificamente contra o medo, contra a ansiedade, especificamente contra ela, ou contra a insegurança, especificamente contra a insegurança, o teu verdadeiro inimigo está reinando no controle da tua vida. Espera aí, Pedro Kelly. Quer dizer que eu tenho mais inimigos? Além de tudo? Isso é um inferno? Tanto inimigo? Esses três, o medo, a ansiedade e a insegurança, eles funcionam como uma cortina de fumaça. Sabe o que é uma cortina de fumaça? Os soldados usam. Joga uma granada de cortina de fumaça, que aí o outro não vai ver o teu movimento.
Então esses três inimigos são como uma cortina de fumaça para que você não identifique e não saiba tratar com aquele que é o teu verdadeiro inimigo, pela raiz. Porque se você identifica o teu verdadeiro inimigo e o ataca pela raiz de uma vez por todas, o medo, a insegurança e a ansiedade vão embora. Mas se você ficar tratando com medo, amanhã eu vou tratar na ansiedade e depois eu vou fazer uma psicanálise porque eu sou uma pessoa muito insegura, medrosa e ansiosa, enquanto isso o teu verdadeiro inimigo está conseguindo enganar. Por quê? É só uma cortina de fumaça. O teu verdadeiro inimigo é como se ele enviasse esses três, vai lá e distrai ela, vai lá e distrai ele, porque enquanto ele estiver tentando lutar com vocês, eu estou por aqui dominando a parada toda. Então, concluindo a nossa palestra de hoje, o objetivo da tua carne, que é o teu verdadeiro inimigo, é o que está no final do verso de Gálatas 5,19, que é o primeiro verso, que é a minha morenona, que eu chamo de moreninha, mas é minha, você arruma a tua e eu tenho a minha moreninha. Gálatas 5,19 diz aí, o objetivo verdadeiro da tua carne é o que está no final desse verso. O que está no final desse verso? E os que praticam tais coisas não herdam o reino de Deus. Que praticam que coisas, Pedro Kelly? As coisas que estão a partir do começo do versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos. Parará, 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 parará. São 19 que Paulo vem contando aí. E tem mais coisas, e ele diz, e coisas semelhantes a essa, porque tem tanta coisa que não deu para ele escrever tudo. E ele diz, e os que praticam tais coisas não reinam em vida. Herdar o reino não significa, não herdar o reino não significa perder a salvação, porque o reino é aqui. Né? Herdar o reino significa viver bem. Se você vive bem, está reinando. Se você vive feliz, está reinando. Saudável, está reinando. Né? Se você vive tranquilo, sem medo, sem ansiedade e sem insegurança, está reinando. Mas se você está com medo, ansiedade e insegurança, está reinando não. Por quê? Porque está no hospital em vez de estar na praia. Porque está no médico em vez de estar no trabalho. Está me entendendo? Porque está 2 horas da manhã vendo a televisão porque não consegue dormir em vez de estar na cama. Está reinando não. Medo, ansiedade e insegurança, está reinando não. Tem que reinar, é para isso que eu estou aqui. Então eu estou te revelando que esses 3 são só uma cortina de fumaça, que tudo bem, você tem que lidar com eles. Eu estou aqui te dando espaço de lidar com eles. Mas você tem que atacar o teu inimigo verdadeiro pela raiz. Porque esse inimigo é o tronco de todos os teus sintomas, a tua carne. As obras da carne não estão escondidas, elas são conhecidas. Não é para dar susto em ninguém, não é para ninguém se admirar. Eu não sabia, Pedro Kelly. Não é, porque são conhecidas. Prostituição está na carne. Lascívia, ira, discussão, dissensão, heresia, divisão, ciúme, está na carne. Tudo isso está na carne. Está na carne? Está. Então tua carne é assim, porque nela foi encerrado tudo de ruim. Lembre-se de Romanos 8,3. Todo pecado foi encerrado na carne, para que essa carne volte para o pó. E coitada das minhocas que vão comer essa carne. Porque tudo que é ruim está encerrado na carne e vai ficar por aí. Mas você não é a carne. Você é o Espírito, que veio de Deus, que habita no corpo de carne, que é a raiz de todas as tuas sintomas ruins. Então, por que a tua carne é assim? Já te expliquei. Porque aí foi encerrado tudo o que é de ruim. Tem uma má notícia e uma boa notícia. Qual que você quer primeiro? Pedro Kelly, eu quero a má notícia primeiro. Ok. A má notícia é que a tua carne nunca, mas nunca vai deixar de te atacar, visando te derrubar.
nunca vai deixar de te atacar. Enquanto você estiver vivo aqui nessa terra, a tua carne nunca vai descansar de te atacar. Nunca. Ela nunca vai pensar em outra coisa. Por quê? Porque ela foi criada para te atacar. Elas são, lembre-se o que Paulo diz em Gálatas 5, elas são opostas, essas identidades, né? A identidade carnal e a identidade espiritual. Elas são inimigas, não combinam, é água e óleo, não mistura, não é uma mistura heterogênea. Não mistura, ela separa, ela, né? E a boa notícia, Pedro Kelly? A boa notícia é que você pode vencê-la. Ah, sim, eu posso vencê-la? Agora eu gostei. Pô, até que enfim, uma coisa boa, né? Porém, a única maneira de você vencê-la é considerando que ela está morta. Por que considerando? Porque parece que ela está viva, mas na verdade ela não está viva. Mas ela, quando manifesta coisas ruins na tua mente, nos teus atos, no teu dia a dia, parece que ela está viva, parece que o pecado reviveu, parece, porque essa é a identidade dessa carne. A carne é como aquele porquinho, sabe um porquinho? Porquinho rosinha, assim, um filhotinho de porquinho, bem bonitinho, Peppa Pig. Já viu Peppa Pig? Pois é. É um porquinho bonitinho. Você leva o porquinho para a escola, ensina ele a ler, educa o porquinho, dá um pouco de cultura ao porquinho, dá banho no porquinho, escova o dente do porquinho, lava a axila do porquinho, bota o lacinho no porquinho e tal, e sai com o porquinho pra rua para passear todo perfumadinho, bonitinho e tal, né? Com coleirinha e tal. O primeira poça de lama que o porquinho vê, ele vai pular dentro. Por quê? Porque ele é feliz fazendo isso. Essa é a sua natureza porcina. Não é a viúva porcina, daquela da novela, não. Que porcina significa que vem, daquilo que vem do porco. Ah, não sabia. Então, a natureza do porco é a lama, cara. Você gastou dinheiro à toa com desodorante. A natureza da tua carne é porcaria. Entendeu? Ela é porcaria. Então, quando ela manifesta essas coisas, parece que ela está tomando lugar. Aí o segundo verso de hoje está em Romanos 6, né, Moreno? Romanos 6, o que o Paulo diz? Considerem-se mortos ao pecado e vivos para Deus. Entendeu? Considerai-vos mortos para o pecado e vivos, aí faltou um S, eu acho, para Deus. Considere-se, quando tua carne te propuser uma coisa ruim, lembre-se dessa consideração. Carne, você está morta. Eu estou vivo para Deus. Eu, o Espírito que estou falando contigo, cala a boca. Eu não vou fazer o que você está ordenando aos meus membros. Roubar, mentir, trair. Entendeu? Considere a tua carne morta e assim você vai vencê-la. E quando você fizer isso, você vai notar que você está, na verdade, apagando o fogo. O que acontece com a fumaça quando o fogo apaga? Desaparece. O medo, a ansiedade e a insegurança, sendo cortinas de fumaça desse grande fogo que é a maldade que está na tua carne, quando você aprende a tratar com a tua carne, essa cortina de fumaça se dissipa e você vê tudo muito mais claramente. Por que eu falo isso? Vou repetir e terminar. Porque você verá em você mesmo muitas coisas ruins. Paulo dizia, vejo nos meus membros uma outra lei. Lamentavelmente, é uma lei que guerreia contra a lei do meu espírito que está na minha mente, que quer agradar a Deus. Aí, às vezes, eu quero fazer o correto, mas não consigo, cara. Puxa vida. Seria esse o espinho na carne do apóstolo Paulo, que ele orou 3 vezes ao Senhor e o Senhor disse, Paulo, meu conhecimento basta. Isso é o que eu estou te dando hoje. Conhecimento. Lembra que eu comecei dizendo que o medo é gerado pelo... E pedi para você sublinhar, hein? Desconhecimento. Então agora, depois desses 40 e tantos minutos que eu estou aqui falando, porque hoje é ao vivo, a reunião é um pouco mais extensa,
e eu quero manter esse elo, né, com você, agora você já é capaz de andar por aquela sala que outrora estava escura e que agora eu cheguei e acendi a luz. E agora você vê. Esse cara tem razão. Esse cara aí, ele é meio maluquinho, mas ele tem razão. Ele está falando uma coisa que está ajudando muita gente, né? Mas a raiz do teu medo, da tua ansiedade e da tua insegurança, tua não, né? Da tua carne, é a tua própria carne. Enquanto a pessoa não entender isso, não será capaz de vencer isso. E eu gostaria de ver todas as pessoas que estão me assistindo vencendo, assim como eu tenho vencido. Você acha que não me ataca pensamentos? Eu tive Covid, né? E eu sou, claro, eu tenho 20 e poucos anos. Você não, você é velho. E você acha que quando eu passei 12 dias com febre deitado na cama, que não aguentava nem levantar, não aguenta nem ficar sentado, no meu caso, né? Não passou muita coisa ruim na minha mente carnal? Claro que passou. Com o que eu combati? Com o mesmo remédio que eu passo para você toda semana. Vendo-me a mim mesmo. Né? Vendo-me a mim mesmo, Eu punha lá e escutava, e eu mesmo quase que aceitava Jesus outra vez. De tanto que eu gostava daquilo que eu ouvi, e assim eu consegui vencer o medo, a ansiedade e a insegurança do tempo de Covid que eu passei. Eu gostaria de saber o que você está sentindo com esses temas. Escreva para mim, meu WhatsApp é 21 99 104 8388. Vou repetir, 21 99 104 8388. E me diga se essa ministração, essas palestras que eu tenho feito aqui, me dedicado a fazer aqui, se elas estão sendo úteis para você na tua vida. Eu gostaria de saber isso aí. Então, eu vou ficar esperando. Já tem mensagem aqui de hoje. Gostaria que você soubesse que eu ouvi essa palavra me faz tão bem e Sim. está me ajudando a superar muitas tribulações. De quem é? Obrigada. De quem é? Macavelli. André Macavelli diz para mim, eu gostaria que você soubesse que essa palavra que você tem ministrado Me faz tão bem. me faz tão bem, está me ajudando a superar muitas tribulações na minha vida. Obrigado. André, se eu estivesse perto de você, eu ia te dar um abraço e um beijo, com todo respeito, com todo carinho, porque essas frases não têm preço. Eu amo tudo. Certo? Vale. Ouvir isso de alguém, ouvir de uma Sueli, o que a gente ouve. A Sueli aqui do Rio me liga e me conta testemunhos de serviço angelical na sua vida. Rosana. A Rosana? E essa foi curada de um câncer. Vai vendo por aí. Então, eu vou ficar por aqui. Foi isso que Deus me entregou como o carteiro que sou para a tua vida hoje. Mas eu só posso estar aqui porque você semeia. Eu só posso estar aqui porque você é fiel. Está na tela o nosso Pix, nosso código Pix nessa tela preta. Aí nós temos 2 códigos, uma conta na Caixa Econômica Federal em nome do Ministério Reconciliados com Cristo, cujo Pix é 21 99104 8388. E uma conta no Banco Itaú, no nome do Pedro Kelly, que o Pix é pedrokellemde@gmail.com. Então, por qualquer uma das duas, pelas outras que eu já te passei, tem margaritalon77@gmail.com, tem pedrokelly@hotmail.com, tem o QR Code, tem tudo aí. Eu gostaria de facilitar a forma de você semear. Por que é importante você semear? Por 2 coisas. A primeira é para você colher. E o seu né? dia? Aqui entrou um Google aqui desse que fala sem a gente perguntar nada. Então, eu quero ver você reinando em vida. E o Evangelho da Graça diz que aquele que semeia abundantemente, colhe abundantemente. Então, eu quero agradecer a tua semente abundante. Muito agradecido, sinceramente. Eu, minha morena, meus filhos
e o Ministério Reconciliados com Cristo, a família da fé todinha, nós agradecemos. Incluo o André, que acabou de escrever, né? Incluo... Para não ficar falando nomes, senão eu vou esquecer de alguns e eu não quero entristecer. É próprio você desfrutar daquilo que eu ensino, mas você deve semear por aquilo que você recebe. Tudo isso eu compartilho com você para que você renove tua mente e então transforme tua vida. Até a próxima. Tenha a melhor semana. Reconciliados com Cristo.